Olá, começa agora o Empreender no Campo, seja muito bem-vindo. Aqui a gente conta a história de empreendedores que viram o potencial do campo para os seus negócios. Hoje nós vamos conhecer a história da Toca da Pitaia, uma empresa lá de Manaus que, além de produzir a pitaia e também exportar, trabalha com a agregação de outros empreendedores ou outros agricultores também no negócio, inclusive produzindo para merenda escolar. Para analisar este case e também falar do mercado, eu recebo Cláudio Wagner de Castro, analista da Unidade de Agronegócio do Sebrae de Minas Gerais. Bom, antes de começar a conversa com o Cláudio, vamos então conhecer um pouquinho mais da história da Toca da Pitaia. Meu nome é Kleber Medeiros, tenho 49 anos e sou produtor rural aqui em Manaus. Nós, desde criança, ouvindo os avós dizendo assim, quando nós voltarmos para o interior, quando nós tivermos o sítio, quando nós voltarmos para a fazenda. Então a gente cresceu com aquele desejo, de voltar às origens. E já em São Paulo, ainda criança, meu pai se aposentou e nós fomos morar no sítio, onde nós tivemos ali criação de codorna, plantação de mexerica, plantação de palmito, essas coisas rurais, onde eu me identifiquei muito. Nosso planejamento aqui nessa propriedade foi uma coisa mais do acaso. Nós temos aqui nesse mesmo ramal, nessa mesma estrada, uma outra propriedade pequena, que foi onde eu comecei. E aqui o antigo dono viu o potencial da plantação de pitaia, então ele queria se mudar para os Estados Unidos, onde os filhos deles moram. Então nós fizemos um acordo, ele me vendeu o sítio e aí nós viemos para cá sem planejamento, Nós viemos para cá no acaso, aproveitando a oportunidade. Quando nós começamos a produzir a pitaia aqui, nossa plantação era pequena, mas eu já tinha em meta onde eu queria chegar. Então eu sabia que eu ia ter que transformar a propriedade total em plantação de pitaia, que eu teria que mais para frente industrializar para poder exportar, para buscar o dinheiro lá fora. Então o que aconteceu? Nós viemos trabalhando calado todos esses anos, crescendo, aprendendo como lidar com a pitaia, aprendendo como ela vai se comportar nas épocas do ano, qual o melhor adubo, o que tem para ela. Porque aqui na nossa região ela é muito peculiar. Eu não posso pegar o estilo de cultivo que tem lá no Rio Grande do Sul e trazer para cá, para Manaus, onde a gente não tem nem um mês de frio. Então nós tivemos que adaptar a nossa própria método de plantio. Quando eu alcancei 100% da capacidade de plantio em nossas propriedades, eu desenvolvi um programa que seria vender mudas de pitaia com qualidade para a prefeitura, para o governo, para as entidades competentes, e elas que fizessem a distribuição na agricultura familiar. E eu dou o acompanhamento técnico, o suporte, a gente está lá no dia do plantio, no dia da poda, no dia da colheita, nós estamos ali auxiliando pessoalmente e também dia a dia através das redes sociais, WhatsApp, a gente respondendo as perguntas. Então, se você me perguntar, Kleber, onde é que você vai estar daqui 5 anos? Daqui 5 anos nós vamos estar com Manaus, sendo a capital nacional da pitaia, porque nós temos tudo para produzir ela em grande escala durante o ano todo, e nós vamos estar exportando elas com sede nos países árabes, na Europa e na América. No começo, eu mesmo com meu filho, nós plantávamos, nós adubávamos, só que os negócios foram crescendo. Então nós tivemos que contratar trabalhadores aqui locais, para nos ajudar, onde que nós fizemos um treinamento com eles. E depois, conforme a pitaia é uma fruta muito, apesar de rústica, ela perece muito rápido. Então nós tivemos que improvisar uma câmara fria, fabricação caseira aqui com isopor de construção. Nós fizemos aqui uma câmara fria, colocamos ar-condicionado para poder manter a temperatura ali e tal. Então cada etapa foi industrializada. Nós temos aqui um mecanismo de colheita, onde o trator vai passando e cada funcionário vai numa rua. Nós temos já o treinamento para saber qual pitaia deve ser colhida naquele dia, já que ela é colhida uma a uma. E quando chega lá na indústria, já é um outro pessoal que vai acomodar ela dentro de uma câmara fria agora industrial, vai colocar a data e vai ser feita a venda.
Nós fazemos uma visita aqui mensalmente para todos os nossos clientes e a negociação é feita via internet. A produção da pitaia, como qualquer outra fruta, tem um infinito de possibilidades. Por exemplo, sorvete, geleia, suco, energético. Existem tudo que você imagina que pode ser feito com morango, coco, por exemplo, você pode fazer com a pitaia. Nós temos aqui duas fases. Uma é a propriedade aqui, o sítio onde acontece a plantação. E o outro é o nosso entreposto, a nossa fábrica lá na cidade de Manaus. A produção daqui ela tem que ser independente. Ela tem que produzir, tem que se sustentar, pagar os seus funcionários e dar lucro. Já o entreposto, a nossa fábrica na cidade, ela capta pitaia de vários outros produtores. Então aqui a nossa Toca da Pitaia, ela passa a ser mais um fornecedor para a indústria, onde lá é feito toda a coleta, o selecionamento e a distribuição nos supermercados da região. A primeira etapa para que nós fôssemos reconhecidos, né, foi levar a pitaia até os órgãos competentes, Embrapa, Sebrae, ADAF, ADS, CEPRO, que nos receberam muito bem. Então, quando nós mostramos a essas secretarias, esses cargos, assim, eles abraçaram a ideia, viram um potencial muito grande na pitaia, porque a pitaia não só produz o fruto, mas do galho dela, né, do cadóide, ela também serve para alimentação animal. E das flores nós conseguimos produzir mel de abelha. Inclusive foram feitos testes, né, na escola com crianças de várias idades, testes para crianças de palatabilidade, de vitamínico, com engenheiras de alimentos da CEMED, da SEDUC, para poder tornar a pitaia realmente uma realidade na merenda escolar. A ideia de poder exportar a pitaia congelada partiu do princípio seguinte: que conforme nós estávamos aumentando muito a produção, ou eu tinha que diminuir os preços, ou eu teria que mandar para fora. O trabalho de mandar daqui de Manaus para o resto do Brasil é o mesmo de mandar daqui para fora do país. E lá fora o dinheiro é dólar, é euro, então é muito mais atrativo. Mas como mandar essa pitaia para fora do país? Foi feita uma pesquisa, né, por mim mesmo, que se você for analisar hoje países como o Japão, Canadá, Estados Unidos, Europa, o que tem lá hoje e que funciona, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar aqui no Brasil. Então, como eu passei 12 anos nos Estados Unidos, eu vi que o mercado lá, ele gosta muito da produção de produtos congelados. Temos ela congelada, eu tenho mais fácil de acesso a transporte, aí eu tenho mais tempo para fazer negociação, mais tempo para entrega. Não é aquele desespero de colheu, tem que colher verde para chegar lá no cliente madura, quase estragando. E ela já congelada, ela tem mais tempo de prateleira, ela pode durar aí até 2 anos congelada. Ela tem uma origem mexicana. Apesar de ser muito bem produzida na Malásia e na Indonésia, a origem dela é mexicana. E hoje existem mais de 70 espécies de pitaia no mundo. Então cada uma se adapta a um tipo de clima. Por exemplo, nós temos a Golden de Israel, desenvolvida em Israel, que aguenta o clima, a altitude e as temperaturas locais. Já aqui em Manaus ela não se desenvolve bem. Ela vegeta muito, mas não produz frutas. Essa espécie que nós temos aqui, que é a pitaia costarricense, ela se adaptou muito bem aqui. Existem hoje espécies desenvolvidas pela Embrapa Cerrados, lá em Brasília, que a Embrapa de Manaus trouxe até aqui nossa propriedade e estão sendo feitos testes de adaptabilidade para ver se ela vai ser boa produtora aqui na nossa região. Hoje eu posso dizer que nós temos aqui mais de 15 espécies de pitaia, mas produção comercial somente de uma. Essa aqui é uma flor que abriu essa noite, mas ela já fechou, tá? A flor da pitaia ela fica somente uma noite aberta, abre lá pelas 8 da noite e quando é de manhãzinha ela já começa a fechar. Daqui já é a fruta, esse pedacinho aqui já é a fruta.
que nós já vamos colher 2 frutas. Daqui 60 dias isso aqui vai virar uma fruta. Eu acho que nós estamos tornando a pitaia uma fruta cada vez mais popular e mais presente na mesa do brasileiro. Se você for analisar alguns anos atrás, eu cheguei a comprar minhas primeiras frutas a R$90 o quilo na pitaia, né? E se você fosse ver, por exemplo, no mercado municipal de São Paulo, o preço podia até chegar a R$120 o quilo. A importância que eu vejo da cultura, né, da pitaia aqui para Manaus começa aqui na nossa propriedade mesmo. Hoje, se você for analisar, nós temos 15 funcionários que hoje são registrados, que fazem compra no supermercado, que fazem compra de televisão, de calçado, de roupas, de eletrodomésticos, que depende diretamente daqui. Sem falar com a pessoal da logística, do escritório, da venda, da entrega, que trabalha lá na fábrica, no nosso entreposto lá em Manaus. E as pessoas que nos vendem esterco, as pessoas que fazem terceirização de entrega, ou seja, impostos, né, que são arrecadados, ou seja, é um boom na economia, mostrando mais uma vez a força do agro, né? Eu posso dizer aqui que nós temos hoje diretamente cerca de 200 pessoas que se alimentam diretamente de recursos provenientes da plantação. Aqui na nossa plantação, nós buscamos, né, não só por ser uma moda, mas é uma realidade, a sustentabilidade. Por exemplo, nós temos a plantação como carro-chefe, mas ao entorno da plantação você pode reparar que tem plantação de banana em todo lugar. Então, os nossos funcionários também se alimentam com essa banana, é um complemento no prato alimentar deles. E também nós temos aqui caixas de abelha, que se alimentam, né, ou pegam o néctar da flor da pitaia e produzem o mel. Também nós estamos aqui iniciando agora uma criação de gado leiteiro confinado, 100% confinado, onde nós vamos tratar deles no coxo, vamos extrair o leite, mais uma renda, e também nós vamos raspar ali o adubo que já vai direto para a pitaia. Muita história de coragem, né? De iniciativa também e de sucesso aí no seu empreendimento. Parabéns ao Kleber aí pelo trabalho que faz lá em Manaus, produzindo pitaia. Vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco então a gente analisa este case e fala do mercado. Comigo, Cláudio Wagner de Castro, analista da Unidade de Agronegócio do Sebrae de Minas Gerais. Empreender no Campo volta já já. De volta com Empreender no Campo, no primeiro bloco conhecemos a história da Toca da Pitaia, uma empresa produtora de pitaia lá em Manaus. Para analisar este case, eu convido Cláudio Wagner de Castro, analista da Unidade de Agronegócio do Sebrae de Minas Gerais. Cláudio, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião. Muito obrigado pelo convite, prazer estar contigo novamente. Ótimo, prazer nosso. Obrigado por aceitar o nosso convite. Compartilhar seu conhecimento aí para a gente levar para outros produtores e empreendedores também Brasil afora. E é uma iniciativa muito interessante essa do Kleber, né? Lá em Manaus, produzindo pitaia. Olha, eu te confesso que me surpreendi de início, porque conheço pitaia do Sul, né? A região Sul é muito expressiva na produção dessa fruta. E aí, como é que você analisa esse case? Como é que você vê quando vê a história dessa produção, com eficiência também, lá em Manaus? Bom, primeiro a gente tem que parabenizar o empreendedor que teve um olhar, né, para o mercado e viu uma oportunidade ali. Bom, primeiro assim, a pitaia, por se tratar de uma fruticultura, ela traz uma oportunidade muito grande para aqueles produtores com pequenas áreas para produção, porque é uma atividade que além dela, vamos dizer assim, ela proporcionar uma renda
muito boa para uma família, ela permite que ele produza isso numa escala pequena. E ele inovou, porque ele foi atrás, né, de um produto que ainda está começando, vamos dizer assim, o hábito de consumo no Brasil, que foi a pitaia. Então, assim, é muito interessante que ele tenha feito vamos dizer, ter tido esta visão. Dá para considerar a pitaia ainda como um nicho de mercado? É uma fruta exótica, né, Cláudio? E ainda assim, o trabalho de busca por conhecimento, de capacitação, eu imagino, deva ser ainda maior quando o produtor rural que quer empreender e pensa num negócio novo, né? Ainda dá para a gente chamar de nicho e de novo a produção de pitaia? Sim, para o Brasil é um nicho de mercado e para muitos países ainda, né? Então a pitaia, ela é originária do México, da América Central ali, né? E a gente começou a ver há pouco tempo, para nós aqui no Brasil, a pitaia, tem pouco tempo que a gente está vendo gôndola. E como todo negócio novo, você precisa trabalhar um pouco mais para que ele aconteça. Desde lá do campo da assistência técnica, imagino que não tenhamos tantos agrônomos capacitados ainda para orientá-lo na produção e na questão de mercado também, porque os produtores, o consumidor ainda conhece muito pouco sobre pitaia no Brasil. Se você vir um pouco mais para a América Central, para o centro-oeste, né, do Brasil, você vai ver um pouco mais de pitaia nas gôndolas, mas ainda é bem restrito. Então a gente vê pequenas gôndolas. Ele já tinha uma história com a agricultura, né? Já vinha com outras produções. Mas o marketing aí é imprescindível quando se trata de um produto novo, né? Eu digo isso porque, às vezes, o produtor que tem outras atividades, ou na plantação de grãos, ou na criação de animais, suínos, gado, enfim, pode aventar possibilidade de agregação de valor com outros produtos, né? E aí, no caso, com a fruta e uma fruta diferenciada. Mas é preciso mesmo, queria que você reforçasse um pouco isso, é preciso, além de buscar o conhecimento técnico, buscar assessoria, como eu imagino que vocês fazem aí também no Sebrae, mas trabalhar muito na divulgação disso, né? Porque senão fica dentro da porteira, não dá resultado, né? Perfeito, Sebastião. Independente de ser um produto novo, a gente precisa promover. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar em cima dessas frutas, por exemplo, a pitaia, ela é uma fruta que ajuda na digestão. Ela é uma fruta que ajuda na digestão. Ela é uma fruta que tem baixíssima caloria. Então, o que é necessário para a gente promover todo esse negócio? É preciso a gente pegar todos aqueles atributos, né, daquela fruta, quais são os benefícios que ela pode proporcionar e levar isso junto para o varejo, principalmente por ser um produto novo. Lembrando que o produtor, né, ele precisa sim preocupar com uma boa embalagem, com uma boa aparência, né, com uma boa comunicação, Sebastião. Hoje, todos nós, quando consumimos algum produto, a gente busca saber de onde foi produzido esse produto, como foi produzido e por quem produziu esse produto. É uma curiosidade nossa saber a origem dos produtos. E isso tudo gera uma conexão muito forte, porque nós queremos também participar, ou seja, nós queremos pertencer àquele processo no campo também. E uma boa comunicação desde a origem daquela fruta até o consumo final é primordial. E, logicamente, a gente precisa, né, para introduzir essa fruta em mercados, a gente precisa também fazer alguns trabalhos lá na ponta, no varejo, com o consumidor no seu dia a dia. Ô Cláudio, agora me chamou bastante atenção também a estratégia dele de trazer para junto outros produtores da região, né? Mais que talvez comprar outras terras ou arrendar, mas ele trouxe outros produtores para plantar e para contribuir no negócio. E, além disso, também para colocar a fruta em parceria com o poder público, que é distribuído hoje na merenda escolar também. Na agricultura, como é importante essa estratégia de parceria, né? E também de se beneficiar de projetos públicos mesmo, de políticas públicas, né, Cláudio? Sim.
Sebastião, em dois sentidos, vamos pegar dois vieses aí, porque você tem um viés que é para o poder público, então hoje existem programas públicos e que te permitem uma boa remuneração por aquela fruta dentro do seu próprio território, ou seja, o seu esforço de introdução do produto no mercado, ele é muito menor, e isso, existe uma remuneração por isso. Por outro lado, assim, especificamente no caso da pitaia, né, assim como de outros produtos, a gente precisa lembrar que a pitaia é um produto novo no Brasil, mas ela possui um mercado muito grande na Europa. Então, e para a gente acessar esse mercado da Europa, a gente precisa de volume, a gente precisa de constância e a gente precisa de histórias. Então, aí a importância do associativismo desses produtores para que possam fazer, se for um projeto, uma evolução de projeto, exportações. Lembrando que a gente exporta ou contêineres aéreos ou contêineres marítimos, refrigerados, vamos dizer assim. Então isso tudo requer volume de produção. E para ter volume de produção, se tratando de uma produção de agricultura familiar, é muito importante que se haja essa união. Até um exemplo sobre isso, muitas vezes você precisa construir o que a gente chama de casa de embalagem, muito comumente dito packing house. Você não precisa construir 10 casas de embalagem, isso tem um custo elevadíssimo. Então você pode ter ali algum modelo de associativismo, podendo chegar até mesmo uma cooperativa que proporcione esses produtores a vender tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo de uma forma mais consistente e com maior segurança. Lembrando que do outro lado, no varejo, o mercado ele busca também segurança, assim como o produtor. Então ele precisa de frequência, constância, qualidade, comunicação, mais uma vez dizendo a origem desse produto. Ô Cláudio, qual é esse cenário de exportação para pequenos produtores da agricultura familiar? Aí em Minas, como é que você tem visto a busca de produtores por exportar seus produtos? Qual é o caminho também, né? Você falou aí do associativismo, cooperativismo, né? Cada vez mais juntos, a força é maior, né? Mas, enfim, a gente tem percebido uma demanda e, ao mesmo tempo, por outro lado, mais facilidades nesse processo de exportação? Como é que está? Tá, sim, Sebastião, por incrível que pareça, a pandemia forçou em que a gente fizesse alguns exercícios um pouco mais presenciais. Antes, muitas vezes, a gente, para exportar, a gente ia lá fora, a gente identificava um fornecedor, a gente precisava criar esse laço de segurança. E com a pandemia, esse movimento, vamos dizer assim, online, facilitou um pouco mais. Mas para exportar, são precisos alguns passos para o produtor, né? Então, a primeira coisa, para uma exportação, vamos pegar o exemplo da pitaia para a Europa, é necessário uma certificação de Global Gap, é uma certificação internacional que certifica que aquela fruta foi produzida com boas práticas agrícolas. É preciso, Sebastião, muito conhecer o seu custo de produção e o seu custo logístico para que você faça uma operação dessa bem feita. E mais importante que isso tudo, Sebastião, é preciso ter segurança naquilo que você está fazendo com o comprador lá de fora. Lembrando que se você embarca um container aéreo, ele vai chegar lá muito rápido. E ao chegar lá muito rápido, aquele comprador, ele precisa garantia daquela fruta que ela dê tempo de chegar, ser desembalada e chegar numa gôndola, num conceito que lá fora é chamado de maduro para o consumo, ou seja, essa fruta tem que estar pronta. Isso tudo requer estudos logísticos muito fortes e tecnologias por trás disso tudo, e nós somos muito bons nisso hoje no Brasil. Então há uma série de, vamos dizer assim, de pontos de atenção que são necessários, mas é possível para o pequeno produtor fazer sim, e o Sebrae vem ajudando muito esses produtores com esse tipo de trabalho. Nós temos vários exemplos em Minas com outras culturas onde a gente já faz exportações de frutas para o mercado da Europa, especificamente manga, limão, dentre outros. Me fala um pouquinho desse trabalho, como é que é o trabalho? Eu imagino produtores agora nos assistindo e que tenham a ideia de romper as fronteiras também, que é muito bom, mas como é que é? Procura o Sebrae, qual é o tipo de orientação, como é que começa esse trabalho?
Geralmente a gente pede para que procure um escritório do Sebrae, seja onde for no Brasil, e ao encontrar esse escritório, que você já leve alguns dados para facilitar aquela pessoa que está recebendo. Olha, quando alguma pessoa nos procura dizendo, olha, eu estou produzindo pitaia, que é o nosso caso aqui, eu estou com mais 12 produtores produzindo juntamente comigo, nós estamos aqui com um volume de produção X, estimado em X, e nós queremos expandir mercado e sentimos segurança para isso. O Sebrae vai entrar com consultorias gerenciais, com consultorias tecnológicas. A gente tem um programa que chama Sebrae Tech, onde a gente consegue, por exemplo, quando nós falamos dessa cadeia de logística, cadeia de frios, para que essa fruta chegue lá, a gente consegue fazer intervenções através desses programas e a gente consegue também fazer trabalhos de abertura de mercado, não só para a Europa, mas para o mercado interno. A gente tem sempre que pensar, Sebastião, que a gente precisa, todo e qualquer negócio, ele tem que estar pronto para ser entregue em diferentes pontos. Ora, o mercado está mais aquecido no mercado interno, o preço está melhor no mercado interno, ora no mercado interno, externo. Então, isso tudo depende da oferta que nós temos no mundo. É mais ou menos assim, vamos supor, o Vietnã é um grande produtor de pitaia, mas se o Vietnã, toda fruta tem entre-safra. Quando ele estiver na entre-safra, os maiores produtores, abrem-se janelas de oportunidade para outros países. Como estamos num país tropical, né, onde a gente tem muito a possibilidade de fazer irrigação, a gente consegue fazer diferentes janelas de produção. E isso traz para o produtor excelentes oportunidades para ter melhor rentabilidade com o seu negócio, seja pitaia, seja manga, seja limão, seja com negócio de fruticultura tropical, a gente estiver conversando. É buscar conhecimento, né? Buscar gente que entende aí. Cláudio Wagner de Castro, analista da Unidade de Agronegócio do Sebrae de Minas, muito obrigado pela sua participação aqui no Empreender no Campo com a gente. Obrigado, Sebastião, e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente também Empreender no Campo de hoje. Fico por aqui, volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.